Olá, jovens. Hoje nós vamos ter nossa primeira aula, né, aqui no YouTube, e a gente vai abordar o assunto que nós estávamos estudando no decorrer do primeiro bimestre, que todos sabem que é a estética, certo? Então, para a gente dar continuidade ao conteúdo do bimestre, nós vamos fazer um breve resumo, né, do que nós estudamos no decorrer do primeiro bimestre. Mas para isso, nós devemos entender o que é a estética na filosofia, certo? A estética, ela também é chamada de filosofia da arte. É uma das áreas de conhecimento da filosofia. A palavra estética, ela vai ter a sua origem, né, no grego, aistesis, né, que significa apreensão dos sentidos, ou seja, a percepção. É uma forma de compreender, de apreender o mundo através dos 5 sentidos, que são visão, audição, paladar, olfato e tato, certo? Mas para que nós possamos entender a estética e dar continuidade ao conteúdo, nós iremos agora assistir um vídeo que vai mostrar, né, a introdução ao conceito de estética. Fala galera, belezinha? Ei, com certeza ao longo da sua vida você já escutou alguém dizendo: meu Deus, que coisa linda! Nossa, que coisa bela! Gente, que lindo! E também com certeza você já escutou alguém falando: meu Deus do céu, que coisa horrorosa! Gente, que coisa feia! Mas afinal, o que define algo como feio ou algo como belo? Ei, você já ouviu falar sobre estética? Não? Então não se preocupe, porque a nossa aula de hoje é sobre ela, sobre a estética. Eu sou o Leonardo e seja muito bem-vindo ao Expresso Filosofia. Então, prepara aquela xícarazona de café e bora pro vídeo. Quando nós falamos a palavra estética, quase automaticamente pensamos em procedimentos estéticos, o que é bem diferente daquilo que a gente está tentando expressar aqui, né, galera? Sabe, procedimentos estéticos? Aquelas pessoas com máscaras de lama na cara, com os pepinos nos olhos, fazendo as unhas, espremendo espinhas, geralmente num spa, num momento zen. Não é nada disso que nós vamos tratar no vídeo. Bem, então, afinal, o que é estética? Vamos tratar primeiro da etimologia da palavra. Etimologia pode-se entender como a origem da palavra, de onde ela vem. A palavra estética vem do grego aistese, que significa conhecimento sensorial ou sensibilidade, e foi adotada pelo filósofo alemão Alexander Baumgartner. Se tiver alguma dúvida na pronúncia, olha o nomezinho dele aparecendo aí, junto com a fotinho dele. Olha esse aí, olha ele aí. Esse carinha aí da foto, esse mesmo. Ele usou esse termo para nomear o estudo das obras de arte como criação da sensibilidade, tendo por finalidade o belo. Ou seja, a estética é a área da filosofia que estuda racionalmente o belo. Aquilo que desperta a emoção estética por meio da compreensão e o sentimento que ela desperta nos seres humanos. Ai, que lindo! Mesmo a expressão estética sendo algo bem recente, sabe? Para abordar uma área tão grande assim da filosofia, ela já era tratada com outro nome, lá na antiguidade. Entre os gregos, eles usavam frequentemente o termo poética, ou melhor dizendo, poese, que significa criação, fabricação, e que era aplicada principalmente à poesia e às outras áreas da arte. Aos pouquinhos, a estética passou a ser bem mais abrangente e a abranger toda a reflexão filosófica, tendo como por objeto as artes em geral ou uma arte específica. Engloba tanto os estudos dos objetos artísticos quanto os efeitos que estes objetos provocam nos observadores, abrangendo os valores artísticos e as questões do gosto. Contemporaneamente,
sob a perspectiva fenomenológica, não existe mais a ideia de um único valor estético, sabe, o belo, a partir do qual julgamos todas as obras de arte. Cada objeto artístico estabelece seu próprio tipo de beleza, ou seja, o tipo de valor pelo qual será julgado. Os objetos artísticos são belos porque são autênticos, segundo o seu modo de ser singular, sensíveis, carregados de significados que podem ser percebidos pela experiência estética de cada um. Então, pessoal, veja só, a estética ela surge primeiramente com o nome de poética, lá na Grécia Antiga. Quando nós pensarmos em estética, nós temos que lembrar que a Grécia foi o berço da civilização, né? Então, praticamente tudo vai surgir na Grécia Antiga, desde a ética, desde a política, né, a própria estética, né? Só que lá ela vai surgir como poiesis, que significa criar, criação, né? Então, veja só a estética vai ganhar, a poética, no caso, vai ganhar essa nova roupagem de estética somente no ano de 1750, com Alexandre Baumgarten, né? E veja, então, a estética vai surgir lá na Grécia Antiga, né? Com o nome de poética, e os gregos eles vão começar a fazer essa contemplação da natureza desde os pré-socráticos, né? Eles vão começar a delimitar o que é a poética através da transformação da natureza, né? Então, veja só, no conteúdo que nós estudamos no decorrer das nossas aulas, nós vimos algumas coisas inerentes, né, à estética. A gente se aprofundou mais precisamente na poética. Por que a poética? Porque seria a filosofia da arte, né? Tal como nós conhecemos. Então, ao decorrer das nossas aulas, nós vamos tentar responder esses dois questionamentos. Será possível definir objetivamente essa noção? E será ela eminentemente subjetiva, isto é, que depende de cada um? Né? Então, as nossas respostas não devem ser somente respostas vagas, né? Sim ou não. Nós vamos, ao decorrer das nossas aulas, nós tentaremos responder esses dois questionamentos. Mas veja só, para que nós possamos dar continuidade, é importante saber que o estudo da estética, tal como é concebido hoje, tem sua origem lá na Grécia Antiga, como eu já falei. Entretanto, desde sua origem, os seres humanos mostram possuir um cuidado estético em suas produções, né? Como assim esse cuidado estético em suas produções? Veja só, das pinturas rupestres e os primeiros registros de atividade humana ao design ou à arte contemporânea, a capacidade de avaliar as coisas esteticamente parece ser uma constante. Mas foi só por volta de 1750, como eu já falei, que o filósofo Alexandre Baumgarten ele utilizou e definiu o termo estética como sendo uma área do conhecimento obtida através dos sentidos, ou seja, conhecimento sensível, né? A estética ela passou a ser entendida ao lado da lógica, como uma forma de conhecer pela sensibilidade. Então, desde então, a estética se desenvolveu como uma área de conhecimento. Hoje ela é compreendida como o estudo das formas de arte, pois o processo de criação de obras de artes em suas relações sociais, éticas e políticas.
Como assim? Ela passa a ser compreendida, então, como estudo das formas de arte. Lembrem que na sala de aula nós estudamos a importância da estética na política, por exemplo. Quando eu mostrei para vocês aquele quadro, Os Sertões, né, de Cândido Portinari, que retratava a miséria, a fome, né, lá no sertão nordestino. A gente vai ver que a estética ela passa por alguns processos de transformação e ela vai ganhando nova roupagem de acordo com o tempo, certo? E veja só, a estética ela vai ser utilizada, né, na política para fazer essas críticas, né? Para fazer essas críticas. Críticas ao quê? Críticas sociais, críticas políticas, né? E só que aí, para que nós possamos entender esse conceito de estética nos dias de hoje, com essa nova roupagem, nós devemos voltar lá para Platão, né? Porque para Platão, a beleza é a única ideia que resplandece no mundo, né? O classicismo deduz regras para o fazer artístico, né, a partir do belo ideal fundado numa estética normativa. Que estética normativa seria essa? Segundo Platão, essa estética normativa é uma estética universal, né? Essa estética universal que Platão emprega aqui, ele vai dizer o seguinte: o que é belo em si está no mundo das ideias, certo? E quando ele traz esse belo para o mundo sensível, ele vai dizer o seguinte: tá vendo essa obra de arte? Tá vendo isso que você está observando? Isso tudo são meras cópias do que é belo. Porque o belo em si, ele só vai existir no mundo inteligível, no mundo das ideias. É por isso que ele vai tratar aqui, né, como uma ética, como uma estética normativa, né? Ele vai dizer que essa estética universal, né, vai se apresentar na forma de educação, porque a educação é universal. E é com a educação que eu vou compreender, que eu vou entender, e a partir de então eu vou fazer um juízo estético, que ele vai falar que é um juízo de gosto. Mas veja só, nos séculos 17 e 18, os filósofos empiristas David Hume e John Locke, eles vão relativizar a beleza, uma vez que ela não é uma qualidade das coisas, mas só o sentimento na mente de quem as contempla. Veja só, como assim aquela que está na mente de quem a contempla? Primeiramente, David Hume e John Locke são filósofos empiristas. Quando a gente fala empirista, está trabalhando com o quê? Com a experiência. E a experiência vem da onde? Segundo os filósofos empiristas, vem através dos sentidos. Então, a isso, John Locke e David Hume vai dizer que a estética é subjetiva porque é inerente ao homem, é inerente ao ser que contempla, né? Mas já na visão de Kant, veja só, aqui na visão de Kant, o Kant afirma que o belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não seja possível justificá-lo intelectualmente. O que Kant quer dizer? Aquilo que eu falei anteriormente, que a estética é algo, para que a gente possa entender a estética e apreender a estética, nós temos que entender que é algo universal. Como assim algo universal? É algo que vem através da educação, né? Somente através da educação que eu vou compreender e que eu vou entender, e a partir daí que eu vou fazer um juízo de gosto, né? Por isso que o Kant ele vai fazer essa afirmação, que o belo que agrada é aquilo que agrada universalmente, né? Então, vejam só, tendo entendido esse conceito de estética universal para Kant e a estética subjetiva, no caso, para os filósofos empiristas, aqui eu citei David Hume e John Locke, nós temos que entender que a estética é algo que parte da apreensão,
né? Se é apreensão, eu vou trabalhar como um sujeito subjetivo, porque é particular ao ser, né? Eu vou entender, eu vou sentir uma obra de arte a partir do momento que eu observar. E as emoções que surgirem, né, vai ser diferente, as emoções que surgirem em mim vai ser diferente que vai surgir em você, né? E veja só, mas para a gente se aprofundar mais um pouco no conceito de estética, né, a gente vai trabalhar o quê? A beleza. Mas para a gente entender a beleza, o que é belo, o que é feio, no conceito estético de hoje, no contexto mais contemporâneo, nós devemos entender o conceito de beleza entre os gregos, né? A filosofia grega, a partir do seu período antropológico, buscou perceber os motivos pelos quais as atividades humanas possuem um comprometimento com o valor estético, a beleza. Desde o início dos tempos, a ideia de beleza e de bem-fazer estão ligadas à produção e transformação da natureza. Porque, veja só, esse conceito de beleza e de bem-fazer vai estar ligada para os gregos à natureza. Por quê? Porque eles vão começar a transformar a natureza de acordo com a questão de gosto de cada um, né? Aquilo que dá prazer em olhar, aquilo que dá prazer em sentir, né? Que nos traz emoções. A isso eles vão começar a transformar a natureza. Com isso, então, o filósofo grego Platão, ele buscou relacionar a utilidade com a ideia de beleza. Ele afirmou a existência do belo em si, né? Uma essência presente no mundo das ideias, responsável por tudo que é belo, né? Veja só, o belo em si que ele vai falar vai estar no mundo das ideias, como eu falei anteriormente. E tudo que nós observamos aqui vai participar do mundo sensível, que é aquele mundo onde eu posso tocar, hoje aquele mundo que eu posso sentir. E as coisas perfeitas, o que é realmente belo, o perfeito, vai estar no mundo das ideias, né? Muitos dos diálogos platônicos, né, têm como discussão o belo. Sobretudo a sua obra, O Banquete, né, que nela Platão se refere ao belo como uma meta a ser alcançada por todo o tipo de produção. Entretanto, veja só, o filósofo vai unir o belo à sua utilidade. Ele vai falar o seguinte: só é belo aquilo que tem utilidade. E, em contraponto, ele vai atacar o quê? A poesia e o teatro grego, né? No pensamento platônico, esse tipo de atividade, a poesia e o teatro grego, não possuíam uma utilidade e geravam uma confusão acerca dos deuses e dos objetos das ações humanas, né? Então, veja só, em seu livro A República, né, Platão deixa claro que na formulação da sua cidade ideal, a poesia grega seria afastada da formação dos homens por desvirtuar os indivíduos, né? Mas Aristóteles tem uma compreensão de arte como uma técnica destinada à produção. O filósofo busca definir os termos gregos praxis, né, que significa ação, poiesis, que significa criação, e tekne, que vai significar regras, procedimentos para se produzir algo. Sendo assim, passa-se a ser entendido como arte tudo aquilo que passa a ter essas três dimensões, né? Todo tipo de trabalho e tudo aquilo que produz algo de novo. Veja só, aliado ao pensamento platônico e aliado ao pensamento aristotélico, que Aristóteles vai falar que precisa, para uma obra ser uma obra bem feita, ela precisa passar por essas três técnicas, a praxis, a poiesis e a tekne, né, em si.
nós devemos entender o que é a poética em si na filosofia da arte, certo? Então vejam só, aqui mais à frente, num contexto mais contemporâneo, a gente está falando do século XIX, né? Hegel vai introduzir o conceito de história ao estudo do belo, né? Que a partir do século XIX a beleza muda de face e de aspecto através dos tempos. Nós vimos em sala de aula os padrões de beleza de acordo com a sua década, né? De acordo com o tempo, de acordo com a história. E aqui a estética ela vai ganhar já uma nova roupagem. Então, numa expectativa fenomenológica, a beleza é a imanência total de um sentido ao sensível. O objeto é belo porque realiza a sua finalidade e é autêntico, é verdadeiramente segundo o seu modo de ser, né? E então, no século XX já, a constatação de uma existência, né, de muitos valores estéticos, além da beleza, levou o objeto da estética a deixar de ser uma produção voluntária. Mais à frente a gente vai ver a escola de Frankfurt e aí a gente vai entender porque essa produção, a produção do belo deixa de ser voluntária, né? Mas nós estamos falando do belo. E como é que vai acontecer a representação do feio, né? A representação do feio, como nessa obra de arte que vocês estão observando, de Rochelle Coste, essa é uma representação do feio. Mas como é que o feio vai se representar, né? Lembrem na obra de Cândido Portinari, quando eu falei que a política vai se utilizar da estética para fazer algumas representações de cunho crítico, né? De cunho crítico, onde ele vai estar relatando, lá no Cândido Portinari, a miséria, a fome do sertão, né? E aí é uma forma de representação do feio, mas não deixa de ser uma obra estética, né? Veja só, nós vimos que a poiesis é a fabricação ou a criação, né? Então, pensado do ponto de vista da sua conformidade com as regras e procedimento de construção regrado e ordenado. Olha só, lá com Aristóteles, né? Aristóteles vai dizer o seguinte, que uma obra, para ser uma obra, ela tem que seguir as técnicas, né? Os métodos. E quais são esses métodos? A praxis, né? A poiesis e a tecne, né? Segundo Aristóteles, para ser uma obra de arte, tem que seguir essas técnicas, né? Então, seguindo essas técnicas, essa vai ser uma obra de arte bela. Se uma obra de arte ela vai parecer feia, vai nos apresentar feia quando ela deixar de seguir essas três técnicas, a praxis, né, a poiesis e a tecne. Veja só, a arte poética ela vai ter a sua dependência com a ética, com a política e com a metafísica, né? Ou com essas ideias de bem e de verdade, né? Que vai ser tanto assuntos dos nobres como assuntos dos vis, né? Então, a estética, né, que é estética, né, do grego, vai ser aquele conhecimento sensorial, a experiência do sensível, a sensibilidade. Por isso que a arte estética ela vai ser algo subjetivo, né? Então, a estética ou a arte estética vai ser o estudo das obras de arte enquanto criação da sensibilidade do belo, né? Toda investigação filosófica que tinha por objetivo as artes ou uma arte, né? E aqui, veja só, o Kant ele vai nos apresentar três características. Veja só, quais são essas três características? O artista, né, que é aquele que fabrica, que cria a obra de arte, o
perceptor ou espectador, que é aquele que olha, observa e capta as emoções, né, através daquela obra de arte, certo? E por fim, só um momento, só um momento. E por fim, ele vai dizer que ao fruto do artista e do perceptor, do espectador, né, vai ser essa obra de arte que se ocupa com a expressão da sensibilidade e da fantasia do artista, né, e com o sentimento produzido pela obra sobre o espectador ou receptor, certo? Vamos aqui só voltar um pouco nesse contexto antes de a gente se aprofundar em Kant, porque veja só, nós estávamos falando das 3 características, das 3 técnicas para Aristóteles, né? Veja só, sendo assim, passa-se a ser entendido como arte tudo que passa por essas 3 dimensões. Entretanto, há uma forte hierarquia entre as artes gregas. A arte da razão, que trabalha com o intelecto, são entendidas como superior às artes mecânicas, que trabalham com as mãos. Na Grécia Antiga, o trabalho com as mãos era visto como algo desvalorizado. Aliás, era desvalorizado, porque somente as pessoas que trabalhavam com as mãos eram quem? Os escravos, os artesãos, né? Os produtores. Eles trabalhavam com as mãos. Nós temos que voltar num contexto histórico, na Grécia Antiga, para fazer esse entendimento, porque quem trabalhava com as mãos, né, em si, os artistas, os artesãos, os produtores, os escravos, por que toda essa mão de obra ela era desvalorizada? Porque, veja só, lá na Grécia Antiga, só quem era considerado cidadão eram os bem-nascidos. E quem eram os bem-nascidos? Os eupátridas. Então, os eupátridas, eles vão criar, ou seja, a elite grega, né, vai criar um conceito de ócio. O conceito de ócio foi um conceito criado pela elite grega, né? E vai dizer que somente o ocioso que pode participar da vida política. E quem era o ocioso? Era os bem-nascidos, os eupátridas, né? As demais pessoas, elas não eram consideradas cidadãos, né? Os artesãos, né? Os produtores, os escravos, os estrangeiros, né? Que são pessoas, né? Que vinham de outras polis, né, que eles não eram considerados cidadãos. Então, eles eram então aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade ateniense, né, à margem da sociedade grega. E aí, essas pessoas, elas teriam que trabalhar para se sustentar, trabalhar também para manter a polis grega organizada e desenvolvida, para o desenvolvimento da polis grega, né? Então, o trabalho braçal, o trabalho em si, sobraria para essas pessoas, né? E somente quem era que ia trabalhar com o intelecto, né? Os bem-nascidos, os eupátridas. Por isso que aqui em termos, né, artísticos, vamos dizer assim, quando a gente está falando da obra de arte, que é o artista que vai trabalhar com a mão, todo esse trabalho deles vai ser um trabalho desvalorizado, porque o trabalho com as mãos é compreendido como um trabalho menor, desvalorizado, destinado aos escravos. Então, cabia ao bom cidadão grego as atividades do intelecto, como a matemática e a filosofia, né? Então, veja só, a beleza ela vai passar por um período histórico muito grande e vai se modificar de acordo com os períodos, né, que eu falei anteriormente, né, de acordo com os séculos, né? Então a beleza era entendida pelos gregos em sua objetividade. Essa concepção ela foi mantida durante toda a Idade Média, veja só, e é estendida em sua relação com a religião,
A ideia de perfeição e beleza estiveram relacionadas às manifestações da inspiração divina. Se vocês tiverem a oportunidade de viajar, não só para os nossos estados brasileiros, mas para outras partes do mundo, vocês vão ver que, por exemplo, na Capela Sistina, há várias obras de artes, né, no seu interior. Há obras de artes, há pinturas, né, porque a igreja começa a utilizar essas obras dentro, né, das suas congregações para atrair os fiéis, né. Mas veja só, isso nós estamos falando do começo da Idade Média, né? E durante esse período, a arte ela foi utilizada, sim, como instrumento a serviço da fé. E seu principal objetivo era revelar o poder da igreja e expandir a religião cristã. Mas veja só, com o passar do tempo, a beleza em si mesma passou a ser relacionada com o pecado, né? Porque os fiéis eles já não estavam mais indo, as pessoas já não estavam mais indo para a igreja com o intuito simplesmente da adoração, né? Mas para contemplar a beleza e as obras de arte que havia dentro das igrejas, né? Então, lá em meados da Idade Média, a beleza já foi relacionada ao pecado. Mas veja só, com o fim da Idade Média e com o início do Renascimento, o Renascimento ele vai buscar separar da visão religiosa, né? Ele vai procurar separar a visão religiosa da beleza. A ideia de beleza ela passa então a ser relacionada com a produção mais fiel, né, possível da realidade. O artista ele passa a assumir o protagonismo, a sua qualidade técnica passa a ser valorizada. Aquela qualidade técnica que o Aristóteles empregava lá na Grécia Antiga. E quais são essas técnicas que a gente já falou? A praxis, né? A tecne, a poiesis em si. Então, essa técnica, essa qualidade técnica dos artistas, elas vão começar a ser valorizadas com o Renascimento. A beleza, então, ela passa a ser entendida em sua objetividade. Vai estar relacionado com as proporções, né, as formas e a harmonia das apresentações da natureza, das representações da natureza. Essa característica torna-se expressões matematicamente presentes nas obras de arte, né? Então vejam só, essas técnicas que a gente viu, né, até aqui, só um momento. Essas técnicas que nós vimos até aqui, ela vai estar relacionada com as obras de arte, certo? Que seria o quê? Essas obras de artes, para ser bela, como a gente viu, ela tem que ter relacionada a essas questões que Aristóteles já apontava, né? Então, quando a gente pensar em estética, nós temos que pensar primeiramente em uma questão de gosto, em uma questão da atividade humana autônoma, que vai ser um produto da experiência sensorial, da imaginação, da inspiração do artista. A arte ela passa a ser desinteressada ou contemplativa, né? E aí, quando nós falamos em contemplação, nós temos que levar em consideração o quê? O artista que vai procurar captar o belo, o público que vai fazer essa avaliação de valor, de beleza, ou seja, o juízo de gosto que Kant falou, né? E a própria beleza, certo? O belo ele é diferente do bom e do verdadeiro. O bem ele está relacionado à ética, a verdade ela vai estar relacionada à ciência, à metafísica e a beleza à estética. Então, o artista é capaz da criação de uma criação inédita ou original.
E quando a gente vai trabalhar a questão do gosto e da subjetividade, nós temos que ver que não deve ser encarado como uma preferência arbitrária e imperiosa da nossa subjetividade. A subjetividade em relação ao objeto estético precisa estar mais interessada em conhecer, entregando-se às particularidades de cada objeto do que em preferir, né? Ter gosto é ter capacidade do julgamento sem preconceito. Lembrem quando eu falei de Platão, quando ele vai falar do gosto universal, que vai estar ali, que é em si a educação, né, para Kant, né? Esse gosto universal, é por isso que ele vai falar, é a partir da educação que nós vamos ter esse juízo de gosto, né? E aí nós temos que, quando formos observar uma obra de arte, nós não temos que ir com preconceito. Aquela obra de arte é feia, então não vou nem analisar. Ele fala assim, então que é a partir da educação. Nós somos educados, nós temos que ir sem preconceito algum e temos que analisar o que foi que o artista ele tentou qual foi a informação que o artista ele tentou nos passar, né? E veja só, a arte passa a ser vista como uma expressão de emoções e desejos, interpretação e crítica da realidade social, atividade inventada pelo inventador de procedimentos inéditos para a construção de objetos artísticos, né? E, enfim, qual seria a finalidade da arte? O fazer artístico em si são escolas de arte ou estilos artísticos. Então, vai ser o quê? A partir de um estilo clássico, um estilo gótico, um estilo renascentista, barroco, rococó, romântico, impressionista, surrealista. Então, vai ser uma concepção do objeto artístico, né? Essa relação entre matéria e forma, técnica de elaboração de materiais, relação com o público, lugar ocupado, descobertas de procedimentos, materiais novos e etc. As mudanças vão acontecer a partir da determinação social da atividade artística. Qual a finalidade social das obras? Aquela obra lá de Quinto Portinari, como eu citei. O lugar social ocupado pelo artista, condições de recepção da obra de arte, né? A relação arte-sociedade, né? Só é arte se for pura. Vê o artista e a obra de arte desprovidos de raízes do mundo e livres de influência social, o formalismo, o compromisso crítico, né? Não visa ao conhecimento lógico medido em termos de verdade, não tem como alvo a ação imediata, não permite ser julgada em termos de utilidade para determinado fim, né? Então, é a experiência da presença. A obra de arte pede uma recepção justa, que se abra para ela e, ao mesmo tempo, não lhe imponha normas externas. Então, a finalidade da obra de arte, ela vai desde um contexto, né? A finalidade da obra de arte, ela vai desde um contexto social, a um contexto social, até mesmo a um contexto geográfico, que depende muito do momento ou da situação em que o artista também vai estar, né, ao fazer aquela obra de arte, né? Então, veja só, a obra de arte ela tem em si várias e várias finalidades, né? Questões sociais, né? Então, veja só, definiu-se então um campo relativo às 7 artes, que seria o quê? Com esse avanço, né, do conceito de estética, do conceito de poética na obra de arte, vai se surgir então as 7 artes, que é a pintura, a escultura, a arquitetura, a música, a dança, o teatro e a poesia, ou as belas artes.
Essa concepção de arte se mantém até os dias atuais, apesar de terem surgido novas formas de expressão artísticas, né? Como a fotografia, o cinema, o design, né? E aí nós falamos que esse advento, né, esse avanço da estética só vai acontecer com o filósofo alemão Alexander Baumgarten, né? Esse filósofo ele inaugurou a estética como a área de conhecimento da filosofia. Ele buscou compreender os modos de reprodução da beleza pela arte. Em boa parte, isso se deu pelo fato da arte ter se estabelecido como ato de produção que pode ser associada a um valor econômico. Para atribuir um valor a uma obra, é necessária uma compreensão da arte que vai além do simples gosto. Baumgarten buscou estabelecer regras capazes de julgar o valor estético da natureza e da produção artística. As bases defendidas pelo filósofo proporcionaram que, ao longo do tempo, a arte fosse concebida para além da sua relação com a beleza. A arte, então, passa a ser relacionada com os outros sentimentos e emoções que influenciam a identificação do que é belo e de seu valor. Veja só, Baumgarten, então, ele vai começar a querer estabelecer um valor, né, para as obras de arte, né? E a isso ele vai relacionar as nossas emoções, os nossos sentimentos que nós temos ao observar a obra de arte, né? E aí Kant ele vai trabalhar, como a gente já falou, a questão do juízo de gosto. O filósofo ele propôs, então, uma importante mudança no que diz respeito à compreensão da arte. O filósofo ele tomou 3 aspectos indissociáveis que possibilitam a arte como um todo, né? E é a partir do pensamento do filósofo que a arte assume o seu papel como instrumento de comunicação. Para ele existir, a existência da arte depende, né, do quê? Como eu já falei anteriormente, do artista que é como gênio criador, a obra de arte como sua beleza e o público que recebe e julga essa obra de arte, né? Kant desenvolveu uma ideia de que o gosto não é tão subjetivo como se imaginava. Para haver gosto, é necessário que haja educação e a formação desse gosto. Ele vai falar, lembra do gosto universal? Que ele vai falar que somente a educação é capaz de formar um gosto, um juízo de gosto, né? Então, o artista, por sua vez, é compreendido como um gênio criador, responsável por reinterpretar o mundo e alcançar a beleza através da obra de arte. Segundo a tradição iluminista, que busca o conhecimento racional como forma de autonomia, o filósofo retira a ideia do gosto como algo indiscutível. Ele vai contra a ideia de que cada pessoa possui o seu próprio gosto. Para Kant, apesar da subjetividade do gosto, há necessidade de universalizar o juízo de gosto, que é a partir da adesão de outros sujeitos a um mesmo julgamento. Então, veja só, o filósofo vai buscar resolver essa questão através da ideia de que para alguma coisa ser considerada bela, é necessário antes compreender o que ela realmente é. Sendo assim, a educação seria responsável pela compreensão da arte e, a partir daí, a formação do gosto, como eu falei anteriormente. Né? O juízo de gosto une uma universalidade da apreciação da beleza às singularidades e particularidades do artista e da obra e do público, né? E então, falando nesse contexto de gosto estético para Kant, que ele vai falar que
nós não devemos trabalhar a estética como algo subjetivo, mas como algo universal, que então quando ele vai trabalhar a universalidade, ele vai dizer que é a educação, porque a educação vai nos proporcionar uma compreensão e posteriormente um juízo de gosto, né? E aí então, falando de juízo de gosto, nós chegamos à contemporaneidade. A gente já está falando agora do ano de 1800, né, mais ou menos, que vai surgir então a escola de Frankfurt, né? Que a escola de Frankfurt é um importante ponto da mudança no estudo da estética, que foi introduzido por uma série de pensadores da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, né? Dentre os pensadores destacam-se Walter Benjamin, Theodor Adorno e Max Horkheim, que, influenciados pelo pensamento de Karl Marx, tecem duas críticas ao capitalismo e ao seu modo de produção. A partir desse pensamento de Walter Benjamin, ele publica uma importante obra chamada A Obra de Arte na Era da sua Reprodutabilidade Técnica, de 1936. Nela, o filósofo afirma que a possibilidade de reproduzir obras de arte faria com que ela perdesse a sua áurea de originalidade, unicidade e da exclusividade das aristocracias, né? Essa mudança pode permitir o acesso à obra de arte pela classe trabalhadora, que antes estaria completamente excluída. Veja só, a classe trabalhadora agora vai ter acesso, né, a essas obras de artes, né? Mas, por outro lado, dentro de um sistema capitalista, a reprodução técnica da arte centraria seus esforços apenas no lucro gerado pela distribuição massiva de reproduções. O valor da obra de arte é transportado para sua capacidade de ser reproduzida e ser consumida. Então, Benjamin ele vai chamar a atenção para o apelo à extorsão e a fala sobre uma nova forma de cultura, né? Que essa nova forma de cultura é uma forma de cultura massificada, né? Então, essa nova forma de cultura ela vai procurar reproduzir a estética da arte. Então, a política e a guerra, por exemplo, que passam a suscitar emoções e paixões que antes eram próprias através da arte, né? E através da propaganda e dos espetáculos de massa. Agora vai ser algo mais abrangente, né? Essa propaganda vai surgir lá com o nazismo, né? Esse tipo de força estética pode ser, então, observado na própria propaganda, nas paradas militares e nos discursos que continham uma multidão de pessoas presentes, realizada pelo partido nazista. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, então, o nazismo foi derrotado, como todo mundo sabe, mas a sua forma de propaganda e a massificação de elementos estéticos permaneceu e se desenvolveu na chamada indústria cultural, né? A estética, então, desde a sua relação com o belo, entre os gregos, né, a sua definição como área do conhecimento, por Baumgarten, até os dias de hoje, vem se transformando e buscando compreender os principais fatores que levam o indivíduo a possuírem um pensamento estético. A filosofia e a arte encontram-se na estética. Muitos são os pensadores, né, como a gente já viu, que ao longo do tempo fizeram essa união com o modo de compreender uma das principais áreas do conhecimento e da atividade humana.
hoje em dia, parte das teorias estéticas são produzidas também por artistas que visam unir a prática e a teoria na produção do conhecimento, que é o caso de Ariano Suassuna, dramaturgo e poeta teórico da estética, né? Que ele vai tratar em suas obras de arte, trazendo toda a questão social e cultural lá do seu sertão, né, do sertão nordestino. Ele vai procurar retratar nas suas obras de artes. E uma das suas principais obras de artes que nós conhecemos hoje é o Alto da Compadecida, que foi um livro que Ariano Suassuna escreveu, retratando as peculiaridades do sertão nordestino, e posteriormente virou série, virou filme, como alguns de vocês já devem ter assistido, né? Então, veja só, como a gente viu na aula de hoje, a estética ela vai passar por várias reformas, por assim dizer, várias mudanças. Ela surge lá na Grécia Antiga como poética, né, que é a criação, né, onde os gregos, né, vão começar a criar a própria poética, né, e aí posteriormente, ela vai evoluir e vai chegar no ano de 1750, com Alexandre Baumgarten, que vai dar uma nova roupagem para a poética, que agora vai se chamar estética. Para que nós possamos finalizar a aula de hoje, eu vou passar agora um vídeo para vocês, que foi uma produção dos alunos do terceiro ano B, né, que vão falar um pouquinho da questão de gosto, né, que nós vimos na sala de aula, os padrões de beleza ao longo da história, e foi proposto que vocês fizessem um documentário. Então vou mostrar agora um vídeo produzido pelos alunos do terceiro B, e aí nós vamos finalizar, né, com uma breve explanação sobre os padrões de beleza. Só um momento. Dos tratamentos estéticos aos alongamentos capilares, passando pelo botox e cirurgias de pequeno, médio e grande porte. Meu nome é Micaela, eu tenho 17 anos. Meu nome é Adriele, tenho 17 anos. Meu nome é Giovana, tenho 17 anos. Thiago, tenho 17 anos. Você já pensou em mudar o seu estilo? Já. Pessoas que olha, teu estilo muito... não é legal o teu estilo, usa isso e usa aquilo. Então eu já sofri bullying, pressão das pessoas. Você já pensou em mudar o seu estilo? Não, eu pensei não, do estilo que tá bom. Já pensei em ter outro tipo de cabelo? Antes o meu cabelo era meio ondulado, sei lá. Aí depois que eu vi o pessoal usando meu cabelo cacheado e tal, aí eu comecei a tratar ele cacheado. Já pensou em ter outro tipo de cabelo? Já, eu já tive outro tipo de cabelo. Meu cabelo era liso. Quando eu tinha 13 anos, eu mudei por causa que minha prima falou: ai, teu cabelo é melhor liso. Muito... Você gosta do seu corpo? Sim, eu me sinto saudável com o meu corpo. Se eu quisesse mudar alguma coisa, eu não mudaria em nada. Você já sofreu bullying por causa do seu cabelo ou do seu corpo? Meu cabelo, o pessoal diz que fica feio, o pessoal fala muita coisa assim, então, mas Já pensou em mudar o seu corpo por causa de pessoas? Já pensei por causa do namorado, ex-namorado. Ele falava que meu corpo era feio, que eu era gordinha. Você já pensou em mudar o seu estilo? Já, o meu cabelo, porque eu não gostava dele ficar pro lado, assim, encaixado. Aí eu achava feio, só que aí eu me acostumei com ele. Aí eu acho bonito agora, eu não vivo sempre. Você já sofreu bullying? Já. Como foi e quando foi? Foi na quinta série, eu tinha 10 anos, por causa dos meus dentes superiores da frente, né? E sempre foram maiores, eles me chamavam de dente de coelho. Você gosta do seu corpo? Mas sabe que é difícil. Realmente se tem dia que não, a gente se acostuma.
Você já passou por algum tipo de problema que te afetou psicologicamente? Não, nunca passei por esse tipo de problema e não gostaria que ninguém passasse por isso. Só existe uma maneira de ser feliz com a própria imagem. Não se comparar com ninguém, respeitar os próprios traços e limitações, ter bom senso e prezar a harmonia do conjunto, rosto, corpo e cabelos. Vai, botar no seu. Então, pessoal, é isso, tá? Eu espero que a gente tenha avançado um pouco nesse contexto histórico sobre o surgimento da estética como disciplina da filosofia, né? E nós, na próxima aula, nós daremos continuidade e aí a gente vai trabalhar, então, a questão de gosto, né? Em Kant, como a gente viu, e trabalhar também a indústria cultural e a escola de Frankfurt mais profundamente, tá? Obrigado a todos e até a próxima aula.